Todos acharam, irmãos? Atos 27, verso 33, diz assim: E enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia, e que esperando estáis sem comer nada, tendo provado. E eu vos rogo-vos que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de partir, começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Capítulo 28, verso 1 diz assim: E uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta, e os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos todos por causa da chuva, que caía por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão. E quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disse-lhe uns aos outros: Certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam-lhe: Ele é um Deus. E os irmãos dizem amém. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aqui um texto bastante conhecido, que é o livro de Atos 27 e 28, que retrata o naufrágio de Paulo. Quando nós paramos para meditar neste livro, neste texto, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que no capítulo 27, o verso 13, o apóstolo Paulo, ele tem um destino, ele tem um rumo para ser tomado. Paulo, ele tinha que ir para Creta, só que ninguém, quando sai da sua casa, seja de carro, seja de ônibus, ele coloca um destino para estar no lugar onde ele quer que esteja. Ele não programa que vai ter acidente de percurso, ele não programa que vai ter problemas no caminho, ele programa que ele vai chegar no lugar de uma forma suave, de uma forma tranquila, em bonança. Só que quando Paulo, ele sai em destino, querendo ir para Creta, a palavra diz, irmão, que no meio do caminho algo acontece, alguma coisa acontece. No navio em que Paulo estava, vem um grande vento e reposiciona Paulo para a ilha de Malta. O que me chama a atenção neste texto é que todos nós, quando nós levantamos de manhã, a nossa programação vai ser um dia abençoado. E não que seja errado nós orarmos, nós pedimos a Deus para ter um dia abençoado. Mas nenhum de nós estamos preparados para o dia da prova, para o dia da dificuldade, para o dia da tribulação, para o dia que vai dar errado, para o dia que você vira a chave no carro e o carro não pega, para o dia que você levanta de manhã, que você pensa que vai ser um dia que você vai estar com saúde, a doença bate na porta. É o dia que talvez você levanta de manhã, você pensa que as pessoas vão receber você com flores, e elas vêm com pedra, com pau, com espada, e você fica sem entender o que está acontecendo. Tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um parecer. A palavra diz, irmão, que eles estão passando por grande dificuldade. A palavra diz que o vento não deixava eles sair, eles ficavam rodeando por ciclos. O vento não deixava eles ir nem para frente nem para trás. Talvez você entrou aqui nesta manhã, você está talvez na 9ª ceia deste ano, e você está dizendo assim: pastor, olha, está tão difícil na minha vida, eu não vou nem para frente, eu não vou nem para trás. É um dia de escuridão, é um dia de vento, é um dia de dificuldade. Mas Deus, ele está dizendo para você nesta noite, em nome de Jesus: fica no barco, que nenhum fio do seu cabelo vai ser perdido.
perdido, nenhum fio do seu cabelo vai cair da cabeça. Deus, ele liberou uma promessa, porque eles estavam no barco, mas estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam no barco, mas estavam debaixo de uma palavra. Quem está debaixo de uma palavra, e essa palavra, irmão, ela não volta vazia, essa palavra, ela não retrai. Deus já havia liberado a palavra dizendo para eles: gente, vocês não vão perecer, gente, vocês vão ser guardados. Talvez tu entrou aqui nesta manhã dizendo assim: olha, pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, porque o nosso Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. O nosso Deus, ele cuida da gente nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que você pensa que Deus não está cuidando. Ele está cuidando de cada um de nós nesta manhã. Deus, ele está cuidando de cada um de vocês aqui nesta manhã. A palavra diz, irmão, que o anjo aparece para Paulo. O anjo entra dentro do barco e fala com Paulo: Paulo, vai ter tribulação, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas olha, Paulo, Deus manda te dizer que o cuidado dele vai estar sobre a sua vida, Paulo. Sabe o que é mais maravilhoso aqui no texto? Que nem todo mundo que estava no barco era crente, que nem todo mundo que estava no barco era da Assembleia de Deus, mas Deus estava dizendo: Paulo, você e os que estão no barco não vão perecer. Sabe o que Deus está dizendo aqui na noite desta manhã? É que enquanto você está aqui, Deus está cuidando de parente seu que lá nem crente é. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento de morte. Enquanto você está aqui, Deus está guardando a sua família, Deus está guardando um ente querido seu, Deus está guardando alguém do seu trabalho, alguém da escola. Deus está cuidando. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Deus está cuidando. E eles começam, irmão, porque no meio das provas e dos ventos nós começamos a arrumar ocasiões para tentar amenizar o problema, para tentar amenizar as coisas. E eles pegam, eles jogam as coisas no mar. A palavra diz que eles começaram a pegar uma trena, uma espécie de trena, um prumo, e começavam a medir e medir. Eles viram que eles estavam rodando em lugar nenhum, mas estava chegando perto de terra firme. E acontece o inesperado. Eles ficam dias e dias, há cerca de 14 dias, como nós lemos o texto aqui, 14 dias sem se alimentar, 14 dias sem comer. E Paulo olhando um para o outro, porque nem sempre um anjo vai chegar e vai falar para você vir para a igreja. Nem sempre vai aparecer uma carruagem de fogo dizendo assim: ei, está na hora de orar. Nem sempre vai aparecer, irmão, alguém do céu, um querubim, um serafim, dizendo o que você tem que fazer. Paulo, com discernimento, ele olha para os irmãos dizendo assim: irmãos, já tem 14 dias que estamos em jejum, já está na hora de comer alguma coisa, porque nós vamos perecer. O anjo falou, Deus falou, a palavra falou, mas olha, vamos nos alimentar, vamos olhar pelo lado natural, vamos alimentar o lado carnal. Só que Paulo pega o pão, irmão, ele pega o pão e levanta o pão, e agradece ao Pai: Pai, graças te dou por este pão. E Paulo come, quando ele come, ele renova o ânimo. Ele recobra o ânimo, ele fica animado, as forças voltam para ele. Irmãos, eu não vou mentir para vocês, tem manhã que você levanta, você está sem força nenhuma, mas graças a Deus, porque Deus está no barco e Ele está cuidando de você. Graças a Deus por esse pão, é esse pão que nos renova, é esse pão que nos recobra o ânimo, é esse pão que nos dá força para caminhar. E sabe o que eu acho mais lindo, irmão? É que esse pão, às vezes, muita gente pega esse pão e não vê o lado forte, o lado profético desse pão. Esse pão conversa. Jesus diz assim: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O pão conversa. O pão anima, o pão põe de pé, o pão fortifica, o pão renova e o pão da vida eterna. Ei, irmão, nessa manhã, no nome de Jesus, a palavra desta manhã é: ei, Paulo, você, Paulo, pode até estar no barco, mas olha, levanta o pão e dá graças, porque nessa manhã é a manhã que Deus vai renovar as suas forças, é nessa manhã que Deus vai colocar você de pé de novo, é nessa manhã que Ele vai restabelecer o que estava desestruturado na sua vida. Oh, glória! Eles recobram a força.
Às vezes nós olhamos e dizemos assim, olha, Deus está me dando força, Deus está me preparando. Tem um rapaz lá no serviço, ele está caminhando para a igreja, e essa semana ele chegou para mim, ele falou assim para mim, assim, olha, está tudo bem. Eu falei para ele assim, eu achava que ele nem ia guardar isso, mas eu falei com ele assim, rapaz, aproveita que está tudo bem, faz igual Jesus fazia. Ele o quê? Quando estava tudo bem, Jesus subia ao monte para orar. Jesus ia para o deserto para orar. Jesus fechava a porta para orar. Ele, por quê? Porque enquanto está tudo em bonança, nós temos que preparar para o grande dia da dificuldade, para o grande dia da aprovação. Paulo está com ânimo renovado, Paulo está com ânimo forte ali, juntamente com os que estão ali, e algo inesperado acontece. O vento forte vem e abre a proa do barco, e o barco começa a afundar, e o barco começa a vir a pique, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Que palavra é essa? A palavra é: você não vai morrer, você não vai perder o fio da sua cabeça, igreja. Oh, glória! Aí Paulo olha, no verso 43 ele olha, ele diz assim, olha, quem sabe nadar já pode pular do barco. Talvez tu está aqui nessa manhã, mas tem alguém do seu lado que não sabe nadar. Não aqui. Tem alguém que tem dificuldade para caminhar, tem alguém que tem dificuldade para estar de pé, mas Deus está dizendo assim, ei, você que sabe nadar, continue a nadar, não pare, não olhe para trás, não olhe para o vento. Aí no verso 44, tem uns que não sabem nadar, eu mesmo não sei nadar. Se eu entrar no rio é igual pedra, o fundo, é igual âncora. E para os que não sabem nadar, Paulo olha e fala assim, ó, se agarra aos pedaços do barco, se agarra aos destroços do barco. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa manhã? Sabe por que ainda você é crente? Sabe por que ainda você está de pé? Sabe por que ainda você tem esperança na sua vida? Sabe por que ainda você tem força para caminhar? É porque a sua família está aos pedaços, mas você está coladinha com ela. A porta de emprego está fechada, mas você está ali, ó, aos pedaços, mas está ali agarrado. Você não vai afundar. Você não vai morrer. Pastor, eu estou aqui nessa manhã, mas meu filho está nas drogas. Se agarra aos pedaços, ele vai ser pastor. Pastor, eu estou aqui, mas o meu maré, rapaz, se agarra aos pedaços nesta manhã. Talvez esse pedaço é aquilo que é mais importante da sua vida. Você não vai perecer. Eles se agarraram aos pedaços. O destino era Creta, mas eles vão para Malta, tá? Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa manhã? Deus está te levando para Malta, tá? Para você ter algo no seu currículo para você contar. Você não chegou aqui por um acaso, não. Se eu fosse perguntar para cada um aqui qual foi a dificuldade que passou, ele ia contar. Mas eu lembro de Davi dizendo assim, mas se eu fosse falar de tudo que Deus já fez na minha vida, gente, um culto em ação e graças não ia dar para falar tudo aquilo que Deus fez na minha vida. É verdade ou mentira? Aquele dia que Deus te abençoou, aquele dia que você estava na prova, chegou algum dinheiro na sua mão, aquele dia que você estava enfermo e a cura bateu na sua vida, aquele dia que você estava desanimado e você talvez ligou o rádio, ouviu uma música que te animou. Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Paulo chega, irmãos, porque você está no culto, você está na igreja, mas tem sempre alguém te observando, tem uma multidão te olhando, tem uma multidão te observando. Ele chega, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão acender uma fogueira. A igreja do Senhor, ela é conhecida por manter o fogo aceso, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Mas calma ainda, igreja. Eu não sei vocês, se alguém é da roça, ou já tentou acender uma lenha molhada. É quase impossível. Se tiver verde molhada, ela não acende. A palavra diz que estava chovendo no dia. Como é que você consegue acender uma fogueira debaixo da chuva? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Porque nós carregamos um fogo, irmão,
que Ele é capaz de aquecer a água, Ele é mais forte que a água. Eu quero ministrar na sua vida nessa manhã no nome de Jesus Cristo. Esse fogo que nós carregamos, a água não é capaz de apagar. Oh glória! Paulo passou por aquela ilha para levar fogo naquele lugar. Oh glória a Deus e aleluia! Paulo consegue acender um fogo debaixo da chuva. Ele consegue acender um graveto molhado. Nessa manhã no nome de Jesus, Deus, Ele te fortaleceu no barco. Deus te trouxe para a ilha de Malta para que você viesse acender fogo debaixo de chuva. Tem fogo aceso aí? Tem fogo aceso aí? Tem fogo aceso aí? Eu gosto daquele texto lá em Daniel capítulo 5, no verso número 17, se não me falha a memória, o verso 15. Quando alguém olha para Daniel e pergunta para Daniel assim: Daniel, você ainda é o mesmo? E aquela palavra mexe comigo, porque Daniel fala, ele diz assim: eu sou. É como se alguém estivesse olhando para Daniel e perguntando: Daniel, você é o mesmo que ora? Você é o mesmo que jejua? Você é aquele mesmo que quando tinha as visões, você entregava? E ele disse: eu ainda sou. Deus está perguntando nessa manhã: você ainda é o mesmo que ora? Você ainda é o mesmo que profetiza? Você é o mesmo ainda que tem a palavra ardendo e queimando no seu coração? Oh, aleluia! Essa palavra ninguém vai tirar de nós. Um dia Jeremias, ele estava a ponto de parar. E quando ele pensou em parar, ele disse no seu coração: quando eu simplesmente pensei em parar, a tua palavra, ela ardia nos meus ossos. Não é uma chuva de prova na sua vida que vai fazer a palavra de Deus cair por terra no seu coração. Não é um vento contrário, não um barco afundado que vai fazer você parar. Não é. Que vai fazer você desistir. Oh glória. Só que Paulo, ele imagina, ele pensa que já tinha tudo acabado. Porque nós temos uma memória curta, nós temos problema de memória às vezes. Quando Paulo pensa que está tudo organizado, aparece uma maldita de uma cobra e morde ele. Paulo pega a víbora. Víbora é uma das mais venenosas. Eu não sei te informar qual víbora que mordeu ele. Mas quando fala víbora, ela tem um alto veneno. Ela morde a mão de Paulo. Paulo sacode ela no fogo. E quem estava perto dele começou a observar. Vamos observar se ele vai cair. Tem muita gente observando você. Vamos observar se ele vai cair. Vamos observar se ele vai continuar de pé ainda. Vamos observar ainda se ele vai continuar crente. E diz que passa 1 hora, passa 2 horas, passa um bom tempo, e eles viram que Paulo não morre. Paulo não cai. Paulo, ele não treme as pernas. Paulo não rocheia. Paulo não incha. Paulo continua firme. Levanta a sua mão nessa manhã, por gentileza. Levanta a sua mão. Você vai continuar firme em nome de Jesus. Não é a antiga serpente que vai parar você. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e não vos fará dano algum. Não é o veneno da serpente que vai te parar e nem vai te matar. Deus, ele disse, irmão, que a cobra poderia até te morder, mas a única coisa que nós não estaríamos livre era da ferida. Mas você não ia morrer. Mas você não ia parar. Mas você não ia desistir. E eles esperam que Paulo enche e morre. Aí o inimigo, ele vê que não consegue parar Paulo. A prova não parou Paulo no barco, não parou Paulo dos destroços, não parou Paulo na fogueira, não parou Paulo com a serpente. Aí eles olham para Paulo e dizem assim: é um Deus. Eles começam a bajular Paulo. Eles começam a levantar o ego de Paulo. Tem muita gente que caiu por aí porque foi bajulado. Você consegue desviar de uma crítica. Se alguém criticar você, aí você, não aceito. Mas se a pessoa te elogiar, irmão, você fica tudo, isso aí, é eu mesmo. Se é homem, então engrossa a voz, é isso aí. Se é mulher, Só que Paulo, ele não olha para a bajulação. Ele não olha. Tem muita gente que caiu, prega demais. Eu prego demais. Se não for eu. Não. O que faz
deixar a gente de pé é a palavra de Deus. Não é nem o pregador, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz, irmão, para mim finalizar aqui, eles ficam na ilha 3 meses esperando socorro. 3 meses esperando alguém vir na ilha para buscar ele. A palavra diz que o primeiro barco afundou. O primeiro barco sucumbiu. O primeiro barco já era. Mas a palavra diz no capítulo 28, no verso 11, diz assim: ao cabo dos 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara da ilha, que tinha um emblema de Dioscursos. O primeiro barco, irmão, ele afundou. Mas o segundo que está vindo aí, ele não vai afundar. O primeiro barco, ele teve problema e teve dificuldade. Mas o segundo barco que tá vindo para te buscar, vai ser o barco da diferença, vai ser o barco da mudança, vai ser o barco da diferença. Então, nessa manhã, se você passou, estava querendo ir para Creta e você foi para Malta, é simplesmente algo acrescentado no seu currículo. Alguém perguntar para você: e aí, meu irmão? Alguém vai olhar para você e você vai ter que dizer assim: olha, eu sei acender lenha debaixo, eu sei acender fogo debaixo de chuva, eu sei o que é ser mordido por víbora, eu sei o que é ser bajulado por homens, mas eu sei de uma coisa, que o meu Redentor vive e ele reina para sempre.